Fala galera, Hello World! Esta é a aula 52 do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples. E agora nós vamos focar em uma ferramenta que vamos utilizar para criar o VHD, que é a ferramenta IMDisk. Nós vamos alterar o backfile, ou arquivo back, utilizado para fazer a montagem do nosso sistema operacional, certo? Após nós criarmos aqui as 4 fases aqui da inicialização dos sistemas arquivos, nós vamos focar na parte de montagem. Mas nesta aula ainda não será o teste, a gente só vai fazer algumas alterações no arquivo autogene.bat e baixar algumas ferramentas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre se manter atualizado de novas aulas do curso DSOS. Então, vamos lá! Ok, primeiramente eu vou deixar um link aí na descrição para vocês, que esse link aqui é do GitHub, é um novo repositório que eu criei chamado Classroom DSOS, que é um repositório que eu vou colocar algumas coisas ao decorrer das aulas, né, de acordo com o que for necessário ter que passar alguns arquivos para vocês fazerem download, eu vou passar nesse repositório aqui, o Classroom DSOS. E tem uma pasta específica nesse repositório chamado Tools, de ferramentas, onde eu vou colocar algumas ferramentas necessárias para a gente trabalhar dentro dessas aulas. Aqui eu coloquei o bash também, certo? Se vocês quiserem baixar para fazer alguns testes, certo? Alguns testes de desenvolvimento, vocês podem baixar. Mas a nossa ferramenta que nós vamos utilizar para criar imagem de disco é o IMDisk, uma ferramenta de linha de comando. Então vocês vão baixar, vocês só clicam aqui, certo? Na imdisk.tk.zip e cliquem nessa parte aqui de download, certo? Vai baixar um arquivo aqui, certo? Você clica em salvar arquivos, se você tiver no Firefox. Eu vou fechar essa parte porque eu já tenho um arquivo aqui. E o IMDisk está na área de trabalho. Depois vocês só vêm aqui, extrair aqui, ele vai extrair para uma pasta e tem esse arquivo aqui, install.bat. Tem esse install.bat aqui, vocês podem executá-lo, ok? Install.bat. Executa como administrador e ele vai abrir uma tela de instalação aqui do IMDisk, ok? Ó, isso instalará o IMDisk Toolkit. E aqui vocês vão ver algumas opções. Drive de disco virtual do IMDisk, certo? Você pode marcar esse drive de disco virtual do IMDisk, biblioteca Disk Utils, né? Biblioteca Disk Utils, ferramenta de configuração RANDisk. Esse aqui é opcional, crie atalhos na área de trabalho. Eu não vou deixar marcado porque eu não vou querer criar aqui. Carregar IMDisk CVC automaticamente, vou deixar desmarcado também. E só clique em instalar aqui. Essa aqui é a localização que vai instalar o IMDisk na pasta arquivos de programas. Instalar. Aí ele vai levar um tempinho. Reinicie o computador para aplicar as alterações. Você pode reiniciar agora ou reiniciar depois. Certo? Ok. Vocês abrem agora o CMD e digite IMDisk. Ok? Esses serão os parâmetros, o help do IMDisk. Vai mostrar alguns parâmetros aqui. E é bom que vocês entendam, né? Leiam sobre esses parâmetros. A gente vai utilizar alguns deles no IMDisk, como o A, certo? Para atacar um disco virtual. Vamos utilizar o F, certo? Para especificar um arquivo. O S também, que é o tamanho do arquivo que será criado, o tamanho do VHD que será criado. E o M, que basicamente ele vai apontar para uma unidade. Deixa eu ver se eu acho o M aqui. O M é o ponto de montagem, certo? Basicamente ele pode ser uma pasta temporária, ou pode ser uma letra de unidade, ok? Um ponto de montagem que a gente vai utilizar temporariamente para criar o nosso VHD. Beleza? Ok, então agora a gente vai para outra fase.
Eu vou excluir esse mdisk, essa pasta aqui, porque eu já tenho aqui no computador. Agora a gente vai para outra fase aqui. Vocês vão abrir o Oracle VM VirtualBox como administrador, ok? Eles abrem como administrador. Agora a gente vai criar as duas máquinas virtuais, para o USB e para o VHD. Eu fiz questão de excluir as que eu já tinha aqui para a gente fazer do zero, certo? A gente vai fazer umas configurações aqui. Vamos criar primeiramente o KidOS USB para inicializar pelo pendrive, ok? Novo, vocês clicam em novo. Eu vou escolher aqui sistema operacional Other desconhecido. Eu posso colocar DOS aqui também. Beleza. Eu vou colocar aqui KidOS USB. Vocês podem colocar um nome de sua preferência. Próximo. Aqui deu VirtualBox. Essa pasta já existe, certo? Deixa eu ver se eu consigo. Users BFTC VirtualBox VMs. Eu vou excluir as pastas porque eu já tinha criado essas pastas, certo? Usuários BFTC VirtualBox VM. Olha só, já tinha criado essas pastas, certo? Inclusive eu vou apagar todas elas, porque eu já não estou utilizando mais nenhuma delas. Beleza. Agora sim. Próximo. Vou deixar aqui a memória, o tamanho de memória aqui no centro, certo? A gente não vai ultrapassar essa linha para não consumir tanto a memória do computador, porque é pequena. Próximo. Essa parte aqui, utilizar um disco rígido virtual existente, certo? A gente escolheria o nosso USB. Então, primeiramente, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui o prompt de comando como administrador. Ok? Executar como administrador. Prompt de comando. E aqui no arquivo config, eu vou deixar aí na descrição esse código também, certo? Deixei esse código aqui na descrição. Vocês vão copiar a primeira linha, certo? A gente vai navegar até a pasta Programs Files, arquivo de programas, Oracle VirtualBox. É onde está instalado o Oracle VirtualBox. Abrir o local do arquivo, certo? Que é o arquivo de programas Oracle VirtualBox. É esse caminho aqui, ó. A gente vai navegar até ela com esse comando. Ok, estamos nela. Agora a gente vai executar um aplicativo chamado VBox Manage, que está dentro dessa pasta. O VBox Manage, basicamente, deixa eu ver aqui, VBox Manage, tem muitos, aqui ó, VBox Manage, é esse arquivo aqui. A gente vai executar ele e vamos colocar alguns parâmetros, certo? Parâmetros para criar um arquivo VMDK, um arquivo USB. VBox Manage, comandos internos, criar um VMDK, certo? Criar um VMDK, file name, nome de arquivo, né? O nome de arquivo que vai ser criado, ele vai ficar nesse diretório aqui, ó. Diretório de usuários, que é essa variável de ambiente user profile, .virtualbox usb.vmdk. É esse arquivo aqui que vai fazer a interpretação do pendrive USB, certo? Raw disk, que é um disco físico, certo? A gente vai colocar o número do disco físico. Nas primeiras aulas a gente aprendeu aí, né? Basicamente, se não me engano, é a terceira aula aí do curso. A gente já fez essa aula e já aprendemos como utilizar, como a gente identificar o número do disco, certo? Mas para relembrar vocês, é só vocês virem aqui em Disk Parts, certo? Ele vai abrir uma tela e ele vai nos apresentar o número do pendrive, certo? Mas para isso vocês devem plugar o pendrive, ok? Vocês plugam o pendrive aí, disk, e ele vai aparecer aqui, ó, o disco 5, ok? O disco 5, no meu caso é o disco 5, mas no caso de vocês pode estar disco 2, disco 3, etc. Ok? Deixa eu ver aqui uma coisa. Abrir a pasta aqui de OS aqui. Olha só, aqui em Drive, tá vendo? No autoagente.bat, Drive 5, ok? Eu vou fechar essa pasta aqui.
e vou aqui depois do physical drive no CMD vocês vão colocar 5 ou o número que vocês identificaram aí do seu disco, do seu pendrive, certo? E se caso vocês não lembram desde como identificar isso, vocês voltam lá, vai lá no Disk Part, digita o comando list disco ou volta na terceira aula que eu ensino passo a passo de como fazer isso, certo? Mas no meu caso aqui no AutoGen é drive 5. E vou dar um enter, não foi criado. Ok, acabei esquecendo aqui de falar para vocês que vocês devem plugar o pendrive, ok? Vocês plugam o pendrive na sua máquina e após plugado, e aí sim você executa esse comando. Aí outra coisa aqui que eu já tenho também, né? Eu já tenho aqui o... Deixa eu ver aqui... Users, usuários... BFTC... .virtualbox, olha só, já tem um USB VMDK, certo? Eu vou excluir só para mostrar para vocês passo a passo aqui. Olha só, criou, pronto. Aí criou novamente, porque eu já tinha, por isso que estava dando esse erro aqui, e eu não estava com o pendrive plugado, ok? Beleza. Após criar o USB.vmdk, em parte de utilizar o disco rígido virtual existente, vocês vão escolher aqui, ó. Vem em local C, usuários, BFTC, ou sua pasta, certo? VirtualBox. Ponto. Cadê a pasta? Aqui. VirtualBox USB VMDK. Normal, 7 GB. Ok, é o pendrive, tá? Olha só, ele já identificou aqui, é o pendrive de 7,44 GB. Ok? E criar. Pronto. A gente criou uma máquina virtual, certo? Agora em configurações, vamos configurar essa máquina virtual. Avançado, descrição aqui não. Sistema. Placa-mãe, tá tudo certo aqui, ok? Processador. Vamos deixar aqui, restrição de execução, vamos deixar aqui em 100%. Eu vou habilitar PAE NX, são recursos estendidos, ok? Vamos lá, monitor, eu vou deixar aqui memória de vídeo 128 MB, habilitar aceleração 3D, fator de escalonamento vou deixar 200%. Memória de vídeo aqui vai estar em... Deixa eu ver aqui... Isso, 128 megabytes. Ok? Aqui não, beleza. Armazenamento... Tem um controlador flop aqui. Remover controladora, vou deixar só esse aqui mesmo. Apenas USB VMDK, utilizando a controladora IDE. Áudio não, rede não. Ok, é só isso mesmo, beleza? Só essas configurações aqui que a gente vai utilizar. Eu deixei aqui na parte de monitor, utilizando uma memória de vídeo melhor aqui e com a habilitação da aceleração 3D, justamente porque em algumas aulas nós vamos focar em gerenciador de janelas e a parte de melhorias da interface gráfica. Então a gente vai precisar deixar essas configurações aqui no topo. Ok. Certo? Beleza, a gente já tem aqui, né, a nossa máquina virtual QGOS USB configurada para o pendrive. Agora nós vamos criar uma nova máquina virtual pro VHD, certo? Então vamos colocar KidOS VHD, deixar em Other, DOS, próximo, deixar a memória na mesma quantidade, próximo. Aqui eu vou colocar não acrescentar um disco rígido virtual, certo? Não vou acrescentar um disco rígido virtual. Criar, continuar. Beleza? E vamos configurar também sistema, processador. Vamos deixar em 100, habilitar PAE, monitor. Vamos colocar a memória de vídeo no último. Certo? Fator de escalonamento 200.
armazenamento, eu vou excluir controladora, certo? Vou excluir essa controladora também e vamos adicionar aqui uma controladora SATA, certo? Vamos deixar adicionado a controladora SATA aqui, ok? Em outras aulas a gente vai adicionar o arquivo VHD nessa controladora SATA, beleza? Quando a gente terminar de fazer essa aula aqui, criar o arquivo VHD. Tá ok, então ok, tá tudo configurado, certo? E a gente em outras aulas vamos adicionar o arquivo VHD após criar. Vamos lá, a outra coisa que a gente deve fazer aqui é o seguinte: eu vou criar um atalho dessas duas máquinas, certo? Para a gente poder executar elas apenas clicando nelas. Criar atalho na área de trabalho e criar atalho na área de trabalho, para as duas, ok? Vocês clicam no botão direito do mouse sobre cada uma delas e criar atalho na área de trabalho, bem aqui, ó, ok? Vocês criam para as duas, se fecha. Olha só, KidOS USB, KidOS VHD. Eu vou copiar, eu vou recortar na verdade esses dois atalhos. Vou abrir a pasta KidOS e aqui na pasta VirtualBox eu vou excluir esse atalho, já foi criado anteriormente, e eu vou colar os novos, né? KidOS VHD e KidOS USB, certo? Então, exatamente isso que a gente deve começar essa aula. Beleza? Agora vamos para o autogen.bat. Ok, vamos fechar isso aqui. Ok. Após a gente fazer o download da ferramenta IMDisk e criar as duas máquinas virtuais e instalar o IMDisk, agora nós vamos começar a alterar o arquivo BAC, certo? Então vamos lá. A primeira alteração está aqui. Nós vamos adicionar o parâmetro O0 para todas as montagens NASM. Então, a primeira montagem NASM é essa aqui, ó. Então, depois do NASM, eu vou colocar esse parâmetro O0, certo? Eu vou colocar Ctrl F para encontrar a parte do código que eu utilizo o montador NASM, certo? NASM aqui logo abaixo. Ok. Por enquanto é só aqui mesmo na label assembler, né? Então, após o NASM aqui, vocês vão colocar O0. Para que esse parâmetro? Esse parâmetro é para montar sem otimização de código, ok? Tem o com otimização de código e tem o sem. Colocando esse parâmetro sem otimização de código, isso fica mais fácil para a gente trabalhar, porque basicamente o montador ele não vai alterar o nosso código. Tudo que nós escrevermos no nosso desenvolvimento, ele vai criar um arquivo exatamente com aquele código que nós escrevemos. O montador ele não vai adicionar mais linhas de código e também não vai alterar algumas linhas de código. Ou seja, ele não vai otimizar, certo? Sem otimização. Eu tive alguns problemas em relação a isso, utilizar com otimização, por isso que eu estou utilizando sem otimização para ficar mais fácil o desenvolvimento. Para não gerar nenhum problemas futuros aí, ok? Tive alguns problemas aí. Tá ok. Essa é a primeira alteração, então vou apagar esse comentário. A segunda alteração, né, se trata das variáveis. Vamos fazer umas modificações nessas variáveis. A primeira coisa é o seguinte: quantFile vai ser 5 agora, certo? Era 6, vai ser 5. Porque nós vamos diminuir um arquivo aqui, ó. setFile1 igual a bootloader. Nós não vamos utilizar mais o arquivo bootloader. Então nós vamos excluir essa variável referente ao bootloader, certo? E vamos enumerar essas variáveis. Ele começava com 1, né? Então vamos mudar de 2 para 1, 3 para 2, 4 para 3, 5 para 4, 6 para 5. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5. De file 1 a file 5, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 5 arquivos. Por isso que a quantidade de arquivos aqui na variável quantFile vai ser 5, certo? Para o loop agir de forma correta no meio desse BAC aqui. Ok, vamos excluir também o setFileBin1, ok? Que é referente ao bootloader, que é um caminho completo aqui do bootloader. Vamos excluir.
e vamos enumerar como a gente fez nas variáveis de cima. 1, 2, 3, 4, 5. A gente apaga os números e recoloca começando do 1. E aqui também a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Beleza. A outra alteração vai ser trocar essa variável img por VHD. Ok? Apenas isso. img para VHD. E aí nós vamos pegar essa variável imagefile. Ele tem a pasta diskimage barra a variável de ambiente img que se tratava daquela variável que nós tínhamos aqui, ó, com valor de KeyOS, que vai ser o nome do arquivo de imagem de disco. A gente vai alterar para VHD aqui, ok? Nós alteramos aqui o nome da variável. E aqui o tipo do arquivo, que é a extensão .img, agora vai ser .vhd. Ok? Então vai ser diskimage barra KeyOS.vhd, certo? A outra coisa que nós vamos adicionar aqui é uma outra variável chamada offset partition. Né? Bom, mas que a gente não precisaria tanto dela, né? Mas é provável que você queira dinamizar um pouco mais. Por exemplo, o offset partition é o deslocamento da partição, vai ser 0. Ou seja, a gente vai adicionar o VHD a partir do setor 0 do pendrive ou do disco, certo? Então ele vai ficar alinhado exatamente normalmente vai ter a partição normal, certo? Então ele vai ficar alinhado exatamente na primeira partição. Agora, se a gente decidir colocar basicamente uma região diferente do disco, né? Colocar em uma outra partição, por exemplo, a gente vai poder inserir isso via ferramenta do RM Port USB. Fazer a transferência direta para aquela partição, certo? E logo abaixo aqui, vou dar um del para deletar e eu vou colocar a imagem, a variável, vou colocar aqui a variável imagefile, certo? Ou seja, a variável imagefile se trata aqui desse caminho diskimage vhd.vhd, ou seja, KeyOS.vhd, que é o caminho onde está a imagem de disco do VHD. Ele vai deletar esse arquivo, ou seja, cada vez que a gente monta o arquivo e faz novos testes do sistema operacional, a gente vai deletar esse arquivo, certo? Porque senão vai dar problema ele ter que substituir o arquivo. Vamos deletar ele, ok? Tá ok. Vamos lá. Essa aula vai ficar bem extensa, porque a gente tem um monte de coisa para fazer aqui ainda nos códigos, certo? Vamos tentar fazer tudo nessa aula aqui. Então vamos lá, códigos. A terceira parte aqui é criação de opções FAT, certo? Vamos até apagar isso aqui porque a gente já criou. Cada vez que a gente altera aqui, a gente vai apagando os comentários. Criação de opções FAT, como seria isso? Vai ficar aqui logo abaixo. Vamos lá. Set /p choose. Vamos criar uma variável, certo? E essa variável já vai vir com uma string, ou seja, a gente vai criar uma variável, né? Essa instrução aqui serve para a gente criar uma variável para aceitar uma entrada de dados do teclado, certo? E a tecla que a gente digitar vai ser colocada nessa variável aqui. Então o prompt de comando ele vai esperar que o usuário digite uma tecla e ao mesmo tempo vai exibir uma string, certo? Essa string vai ser essa aqui. Do you want to reassemble the FAT16 FAT system and MBR, né? E S/N, ou seja, você quer reassemblar ou remontar o FAT16 em AMBR, sim ou não? S ou N, certo? Eu vou colocar até Y porque fica até mais legal, porque a gente está fazendo em inglês, né? Yes or no, certo? Estou colocando em inglês, mas vocês podem colocar em português também, certo? Estou colocando em inglês aqui para ficar um negócio mais
compreensível para todos, né? Vamos lá. Se, if, né? Vamos fazer um condicional com uma variável. Se a variável choose, que é escolha, uma variável aqui em back, você coloca a porcentagem antes e depois, para identificar a variável. Se a variável choose echo for igual a y, né? Então, call, chame a rotina reassembly fat, ok? Vai ser uma label que nós vamos criar lá embaixo para reassemblar o fat. If choose for igual a y minúsculo, call reassembly fat também, ok? Vamos repetir essa rotina. Ok, se for igual a y maiúsculo ou y minúsculo, ele vai executar a label reassembly fat, ok? Que ele vai reassemblar, remontar todos os arquivos do fat, bootmbr, bootbbr, futvhd e o fat.asm, certo? E logo depois de remontar, a gente vai executar uma rotina chamada, a gente vai chamar ela, né, certo? Que chama e retorna, ok? Retorna para a origem do código. Send fat to, né, VAD, ou seja, VHD. Então, ele vai enviar o sistema FAT para o VHD. Todo esse sistema montado aqui, ele vai enviar para o VHD, certo? Ele vai enviar para o VHD, ok. Vamos dar aqui um Keko, que é a nossa ferramenta que a gente utilizou em outras aulas. /N, certo? Se vocês assistiram às aulas de otimizador de montagem e processo ágil, eu disponibilizo esse arquivo para vocês, certo? O AutoGen, e juntamente com as ferramentas também ensino vocês a instalar essas ferramentas, ok? Então, se vocês já assistiram essas aulas, então vocês já são capazes de utilizar essa ferramenta. Keko, vai dar uma quebra de linha aqui, certo? Vamos lá. Ok, vamos excluir essa parte aqui. A outra parte, né, que nós vamos alterar, alteração de setor. Aqui, antigamente, era o sector, a variável sector era 1. Agora ela vai ser 531, certo? Que alterou. A gente tem aqui a VBR, né? O setor 531 é o início da área de dados, é o setor inicial da área de dados, onde vai os dados brutos dos arquivos, certo? E é aqui que começa setor 531. Isso aqui é só para a gente fazer os cálculos, para o AutoGen fazer os cálculos e exibir na tela as informações. Ele vai fazer um cálculo baseado no primeiro setor, onde fica o primeiro arquivo binário do sistema operacional, certo? E ele vai ficar contabilizando ali, mostrando qual o último endereço de memória, qual o endereço de memória para o próximo arquivo, certo? Que fica mais fácil a gente também analisar algumas coisas e administrar o código. Vamos lá. Só isso mesmo. Agora vamos para a quinta alteração, que é alterar as condicionais, certo? Alterar as condicionais, vamos lá. Alterar as condicionais se trata de a gente excluir essa linha, certo? Por quê? Porque essa linha aqui, ele verifica se a variável i, porque i é um contador. Isso aqui é um loop de repetição. E a variável i, ela é sempre adicionada a mais um, certo? E essa variável i aqui, ela vai contando 1, 2, 3, 4, 5. E ela serve como um número que vai servir na variável, nas variáveis anteriores. As iniciais, file bin, certo? Onde estão os nomes de arquivos. Então ele vai passar por file 1, file 2, file 3, file 4. E vai transformar essas variáveis em uma outra variável atual. Essa outra variável atual vai ser aquele arquivo atual sendo lido. E esse arquivo atual vai ser processado, certo? Vai ser lido, processado, montado, ok? Exibido o endereço dele, as informações daquele arquivo na tela, etc. Alguns processos que é feito aqui, ok? E quando essa variável está no início, está no primeiro valor, que seria 1,
significa que é o arquivo de boot, ok? Então ele não faz esse cálculo de endereço inicial que é igual ao endereço final mais 2, não, porque ele é o arquivo inicial, então sempre vai ser 0, ok? Endereço inicial. Mas como a gente já não tem um arquivo de boot, então o endereço inicial agora vai ser para o kernel, não para o boot. Então vamos apagar essa linha, certo? Vamos simplesmente apagar essa linha aqui, a linha inicial aqui, certo? Vamos trocar esse 2 pelo 1 e vamos trocar esse 3 pelo 2, certo? Se i for igual a 1, antes era 2, agora vai ser 1. Se i for igual a 1, significa que o endereço inicial aqui, static addr, vai ser kernel. Os próximos endereços de 2 para frente vai ser final addr mais 2, certo? Ou seja, o endereço inicial vai ser o endereço final do arquivo binário anterior mais 2, ok? Aquele deslocamento que eu falei para vocês, ok? Aqui é só isso, então vamos apagar isso aqui. Sexta alteração, exclusão da segunda linha abaixo. Qual é a segunda linha abaixo? Essa aqui, ó. A gente não vai utilizar mais essa variável seek, né? Seek i, que seria o computador, certo? Seek é uma variável de deslocamento, deslocamento de setores, que a gente utilizávamos na ferramenta DD, ok? Só que a gente não vai utilizar mais o DD da forma que nós estamos utilizando agora. A gente vai utilizar o DD para outra coisa, vocês vão entender. A gente não vai utilizar mais essa instrução aqui, ó, seek. Não vamos utilizar mais ela, vamos apagar esse comentário também. Decorrer que a gente vai alterando aqui, a gente vai apagando os comentários. Alteração do img create, vamos apagar esse comentário. A gente vai trocar esse img create aqui, ó, na linha 110. Call img create, essa label vai ser vhd create, ok? vhd em maiúsculo, vamos trocar o img por vhd em maiúsculo, certo? Ela vai ser uma label que vai criar um vhd, não mais um img. Ok, agora a criação de opções da máquina virtual, certo? A criação de opções da máquina virtual é algo totalmente diferente disso aqui, ó. A gente vai apagar isso aqui, certo? Abaixo de Keko N e acima de Keko N, go to end. Vamos lá. A gente vai colocar aqui, ó, echo, em inglês também, which virtual machine do you want to run? Qual máquina virtual você quer executar? Antes, nós perguntávamos se o programador quer executar a máquina virtual. Agora a gente vai perguntar qual das máquinas virtuais ele quer executar. KidOS USB ou KidOS VHD. Então, echo, echo 1. Exiba as opções. 1 para KidOS USB, echo 2 ponto. 2 para KidOS VHD, echo 0 ponto. E 0 para nothing, ou nada, echo ponto. Que é quebra de linha, certo? Set p, ou seja, entrada de dados para a variável choose igual a nada, certo? Não vai ter nenhuma string de exibição. Só entrada de dados mesmo. Vai esperar uma tecla. Que tecla é essa? Então vamos lá. Se a tecla digitada pelo usuário na variável choose for igual a 1, né? Vamos colocar até aqui o segundo, porque a gente vai copiar uma coisa aqui. Se choose for igual a 2, ok? Nós vamos executar o VBox Manage, certo? Então vamos lá. Aqui, ó, exatamente nesse caminho aqui, ó. Ok? Programs, Files, Oracle, VirtualBox, certo? Já tá aqui, ó. Tá aí nos comentários, vocês podem, tá aí na descrição, vocês podem ver aí. Entre aspas, a variável Programs Files, ou vocês podem colocar aí disco local C, né? Programs Files, disco local C, Programs Files, certo? Oracle VirtualBox, ok? Barra VBox manage.exe, ok? Start VM, iniciar a máquina virtual,
dois hífens, put-env, ok? Ok, vamos lá. Vamos colocar qual ambiente, esse parâmetro aqui a gente vai especificar basicamente uma variável que vai ser muito importante para a gente aqui, que a gente vai iniciar agora a máquina em modo indepuração. Olha só como é que seria isso. Vamos lá, em maiúsculo vai ser vbox underline GUI underline dbg underline enabled, né, com D no final, certo? Enabled igual a true em minúsculo, certo? True. Ok, para que serve essa variável aqui, ó? O depurador em modo de interface gráfica na máquina virtual, ela vai estar ativada. True é para ser ativada, false é para desativar. Ou seja, antes a gente iniciava a máquina virtual normalmente, não tinha como a gente depurar daquela forma. Agora, iniciando dessa forma aqui, ó, com essa variável ativada para true, a gente vai poder depurar a máquina virtual em modo real, em tempo real, certo? Ou seja, nós vamos poder desenvolver o sistema operacional e executá-lo depurando em tempo real, em tempo de execução. A gente vai poder enxergar os endereços do código, certo? Os valores reais dos registradores, vamos poder manipular, controlar a execução do código e também resolver bugs, né? Ou problemas, erros de lógica que nós tivermos aí. Vai ficar muito mais fácil de a gente administrar a execução do nosso sistema operacional, ok? Fazendo a depuração. Em outras aulas eu vou ter aulas específicas sobre depuração para vocês aí, ok? Então, mas agora nossos problemas acabaram. Vamos lá. Depois disso aqui, a gente vai especificar qual máquina virtual que a gente quer executar. Então, se a opção for 1, se choose é igual a 1, então vamos executar KidOS USB. Que basicamente isso aqui, esse KidOS USB é um ID. É um ID salvo, que a máquina, a aplicação da máquina virtual, o VBox Manager, ele vai saber que esse ID aqui, esse nome, se trata da máquina virtual que nós criamos, o KidOS USB. Certo? Ele já tem lá salvo no sistema da máquina virtual, certo? Então ele vai executar essa máquina virtual. Então vamos copiar toda essa linha, certo? Aqui até essa parte aqui e vamos colocar aqui abaixo depois do echo igual a 2. Se choose for igual a 2, então vamos copiar e colar aqui, ó. A única diferença é que aqui não vai ser KidOS USB, vai ser KidOS VHD, logo abaixo, certo? Exatamente isso. Então, se a variável que a tecla foi digitada for 1, significa que o usuário escolheu o KidOS USB. Então ele vai executar a máquina virtual KidOS USB em modo de depuração, certo? Iniciando pelo pendrive. Mas se o usuário escolheu 2, então ele vai inicializar a máquina virtual em modo de depuração, que vai inicializar diretamente pelo VHD montado, certo? Ok. Então, após criar as opções da máquina virtual, certo? Aqui que eu não coloquei no comentário, aqui na label bug code, para mostrar que quando tiver algum erro de bug no código, erro de sintaxe, ele aparece aqui, fix the error in the file, né? Resolva o erro no arquivo. E logo abaixo aqui de echo, 2 pontos, certo? Vamos colocar aqui um pause. Para dar um pause no código e a gente poder enxergar que teve um erro, né? E abaixo também de no exist file, ou seja, não existe arquivo, quando a gente vai tentar montar, em echo aqui a gente vai dar também um pause. Ok? Beleza. Agora vem o último código que nós vamos criar aqui. Certo? O último código que nós vamos criar aqui. Que vai ser a alteração do image create, né? Esse código aqui nós vamos alterar. Que esse aqui é basicamente a forma que nós utilizávamos para criar a imagem de disco utilizando a ferramenta DD. É isso aqui que eu falei um tempo atrás, que a gente ia alterar a forma de utilização do DD. A gente não vai utilizar DD aqui, vai ser em uma outra rotina que nós vamos criar, certo? E basicamente esses não são os últimos códigos, ainda faltam mais 2 códigos que a gente vai criar aqui.
certo? E aqui também em outras aulas a gente vai adicionar mais algumas coisas aqui, alguns copies, né? Alguns comandos copies para copiar os arquivos. A decorrer que a gente for criando mais arquivos, senão a gente vai utilizar apenas copy mesmo, copiar diretamente para o pendrive VHD, não mais do que isso, entendeu? Bem aqui. Só que aí essa aula tá ficando bem grande, né? E eu não imaginei que ia ficar desse tamanho. Então vamos dividir essa aula para parte 2, ok? Porque ainda tem muita coisa para fazer aqui e isso vai ultrapassar 1 hora de aula. Então isso acaba ficando um pouco cansativo, ok? Então ainda tem muita coisa para a gente fazer aqui e ainda tem os diretórios que nós vamos criar do KidOS, certo? Uns diretórios novos que nós vamos criar. Então, galera, se você gostou dessa aula, me deixe um like para me ajudar, que isso vai me deixar muito feliz, certo? E se inscrevam no canal e ative o sininho, se você não é inscrito, é claro, para sempre se manter atualizado de novas aulas, ok? E até a próxima, galera. Falou!